Salve galera, boa noite. Tudo bem com vocês? Estou de volta, hein? Estou de volta às lives. Satisfação tremenda estar aqui com todo mundo para mais um bate-papo bacana sobre futebol, falar um pouco da história do futebol. E hoje a gente tem aqui uma cracaça, jogou Copa do Mundo, esteve em grupo participou de Olimpíada. Leda Maria Abreu já chegou pontual como o sol. E já mandou o convite aqui, já vou aceitar para a gente começar o nosso bate-papo, porque hoje tô sentindo que uma hora vai ser pouco. Vamos nessa. Tá aqui, beleza. Vamos nessa, vamos começar aí mais uma live de domingo. Tenho certeza absoluta que o papo vai ser maravilhoso. Acho que agora foi, hein? Oi? E aí, Leda, tudo bem contigo? Tranquilo, tá me ouvindo? Vindo alto e claro. Então tá bom. Tá me ouvindo bem aí? Tô também. Pô, legal, hein? Que satisfação te conhecer. Satisfação Ah, imensa. que isso. Pô, poder falar contigo, a gente conhecer, escutar um pouco da tua história, apresentar nosso trabalho também, que é um trabalho jovem, tem 5 meses aí na internet, mas a gente está buscando parte de resgatar a história do futebol, tanto masculino quanto feminino, comentar o futebol atual, enfim. Não tem muito o que comentar, não. É agradecer e deixar o espaço Legal. para você comentar, enfim, se apresentar para a galera que está chegando aí. Mas já de antemão deixar o agradecimento explícito aqui à tua disponibilidade. Obrigado, Leda. Legal, cara. Eu que te agradeço e sempre é bom, né? A gente que é de uma geração que é pioneira e a gente não tinha essa visibilidade, a gente não tinha esses canais, né, de comunicação que a gente tem hoje em dia. E a gente se sente assim muito feliz, muito lisonjeada, né, por cada convite, né? A gente tenta atender todo mundo, né, da melhor maneira, com o maior carinho. E agradeço aí você por ter me achado, né, lá com aquela fotinha lá no Maracanã. Foi bem legal, cara, bem legal. Cara, assim, aí vou até te contar, né, um pouco aqui, bom contar para quem está chegando também, que talvez ainda não conheça parte do nosso trabalho, né? Somos três amigos fanáticos por futebol, e aí a gente falou, cara, a gente gosta de falar de futebol, gosta da resenha, enfim. Só que os três, cada um tem um perfil um pouco distinto, né? Eu gosto um pouco mais da parte histórica do futebol, tem um que gosta mais da parte analítica de futebol, o outro gosta mais da resenha, da boleirada mesmo e tal. Então, casou, e assim, somos três amigos de infância, né? Aí, Pô, legal. um bate-papo desse, falou, pô, cara, a gente tem que falar de futebol feminino, pô, né? Não tem como não falar e tal, aí beleza, né? Aí fizemos lá uma enquete, aí fizemos uma postagem sobre a Cici. Só que aquela postagem mexeu muito com a gente. Falei, cara, assim, foi uma postagem muito especial, né? Porque, primeiro, que assim como você acabou de falar, né, que o pessoal da tua geração não tinha muito esse contato e tudo mais, não tem esse acesso, né, tão fácil. Então, a contrapartida você não consegue encontrar tanto material, né? Verdade, bem difícil, é bem difícil. Aí fizemos a pesquisa e tal, e a gente falou, cara, a gente se sente na obrigação de trazer com mais frequência o futebol feminino para a página, né? E o retorno disso é super positivo. Aí fizemos algumas postagens, e para chegar em você, a gente falou com a Cici. A gente mandou uma mensagem, Tá. a gente mandou uma mensagem Entendi. para a Cici e falou com ela, ela falou, Cici, a gente está querendo fazer, aí a gente tem um quadro que a gente chama de Saudosa Arquibancada, que a gente comenta sobre quem já se aposentou, né? E Sim. a gente mandou uma mensagem para ela, falou, pô, Cici, a gente queria que tu indicasse alguém para a gente fazer uma eleição, né, e deixar a galera votando. Aí colocamos você e a Tafarel. E aí, Pô, minha companheira de posição, a gente, né, compartilhava da mesma posição. Eu fiquei bem feliz, cara. Foi legal. uma goleada nela lá, depois tu pode pegar lá com ela, pode avisar, falou, ó, não deu pra tu lá não, tá? Aí, Daqui a pouco ela vai entrar aí, daqui a pouco ela entra. maneiro, maneiro. Aí, cara, pô, enfim, conseguimos o teu contato, né? Pô, conseguimos te achar no Instagram. Pra gente foi bacana poder ter trocado as mensagens iniciais contigo. Enfim, acaba que a gente tem essa oportunidade de bater esse papo maravilhoso contigo aí, né, cara?
Show de bola, show de bola. Obrigada, agradeço. Nada, que isso. Só mandar um alô pra galera que tá entrando aí. Já tem um pessoal aí te saudando pra cá, né? Já tem a galera que jogou comigo aí, a Marisa, a Juliana Cabral, Beleza, galera Mara, aí, aqui. É. cara de caju. Não, show de bola, maravilha. Pô, Leda, assim, para a gente começar, acho importante a gente contar um pouco, na verdade, você contar um pouco de como que começa, não a tua carreira, mas a tua paixão pelo futebol, né? Porque certamente, ainda mais da geração que você vem, o apoio familiar, além de ter sido fundamental, provavelmente você pode ter tido alguma resistência em alguma parte, amigo, enfim. Conta um pouco como é que surge a tua paixão pelo futebol. Fato, comecei, eu tinha uns 6 anos de idade, eu tinha um primo, não, ainda tenho um primo, né, que ele vinha muito para minha casa quando eu era pequena. E aí ele me apresentou a bola de futebol, eu devia ter uns 6 anos de idade, eu tenho uma garagem aqui em casa, e a gente comecei jogando bola dentro do meu quintal, e aí essa brincadeira foi pra rua com a molecada, eu no meio da molecada, isso em 1981 que eu comecei a jogar, né, profissionalmente. Porra. E aí, piquititinho, aí com uns 10 anos mais ou menos, comecei a jogar na rua com a molecada, e a questão do preconceito, né, que até hoje a gente tem essa barreira, esse preconceito, né, que o futebol é um esporte predominantemente masculino, tu imagina naquela época. Com certeza. Então, a gente, desde pequena, ouvia mulher homem, mulher macho, enfim, isso aí simplesmente para mim passava batido. Claro que a gente ficava chateada, né? Porque você vai ouvindo aquele monte de xingamento e você acaba que você fica se questionando. Poxa, só porque eu gosto de jogar bola, eu sou comparada a homem, enfim. Só que eram umas coisas assim que a gente não entendia muito. Uhum. Né? E aí eu fui jogar, eu comecei a jogar profissionalmente não, assim, colocar um tênis, né, ou colocar um uniforme em 81. Uhum. Eu jogando na rua com uma molecada dessa, eu tinha uma amiga que também começou a jogar comigo e era gente no meio da molecada. E aí a irmã dela tinha um amigo que tinha um time de futsal. E aí eu tinha 14 anos, aí ela falou, pô, vocês não querem jogar no time dele não? Ele tá precisando de menina lá para jogar. E fomos nós duas jogar nesse time. E aí começa a minha vida, né, como jogadora de futebol. Cara, e 81. Uhum. 81. E aí a minha vida inteira eu joguei futsal e futebol de campo paralelamente. Uhum. E aí eu comecei a jogar futebol de campo em 83. Em 81, esse clube de futsal que você jogava, qual que era o clube? Era um Radar Esporte Clube. Tinha um radar, o Esporte Clube Radar, que era o Radar do Eurico, Sim. Né, que era o top de linha, né, antigamente. E o meu treinador era flamenguista doente. Uhum. E aí ele montou esse time que era preto, vermelho e branco. Não tinha nada a ver com aquele radar. Uhum. Entendi. E aí, depois do radar, você segue para onde? Aí isso ainda jogando futsal, né? Isso, aí eu comecei futsal, aí quando chegou em 83, eu jogando os campeonatos, né, de futsal, eu jogava contra jogadoras que atuavam no radar de campo. E aí ainda não era oficial, né? A gente teve o período da proibição, né? Para as pessoas que não sabem, a gente ficou aí 40 anos, né, com o futebol feminino proibido. Exato. E aí, na verdade, a gente começou a jogar na época da proibição e a gente nem sabia, não sabia disso, vim saber faz pouco tempo. Faz pouco tempo, a coisa era muito louca, né? Uhum. E aí, quando foi em 83, a Federação do Rio de Janeiro fez o primeiro campeonato oficial, né, de futebol feminino, e foi quando eu comecei a jogar futebol de campo pelo América. Foi meu primeiro time profissional. Já em 83, você começou a desbravar o
desbravar os campos aí. Mas como é que foi a tua adaptação? Porque, assim, você provavelmente jogava uma pelada ou outra em campo e tal, mas é diferente, assim, de você já estar sendo profissionalizada no salão e tudo mais, e migrar para o campo de uma hora para outra. Como é que foi a adaptação? Então, na verdade, eu nunca tinha jogado campo, não. Eu sempre fui jogadora de golzinho, de golzinho no meio da rua, de campinho, né, de pelada, de golzinho no asfalto, e aí veio o futsal, e aí como eu tinha conhecimento com essas meninas todas, né, do pessoal do radar, enfim, uma galera que já era bem mais antiga do que eu, e aí eu fiquei sabendo que ia ter o campeonato e fui convidada para jogar pelo América. E eu tinha 17 anos, tive que ter a autorização da minha mãe, que eu era de menor. Meu pai tinha acabado de falecer, cara. Meu pai tinha acabado de falecer em 83. E aí minha mãe não queria, de boa, minha mãe não queria que eu jogasse futebol de campo. Mas eu consegui convencê-la. Né? Na base da vontade, né? Na base da vontade. E eu acho que ela não se arrependeu, porque na verdade eu sempre tive o apoio dos meus pais. Pô, bacana. Né? A gente ouve muitas histórias, né? Inclusive de amigas minhas, que a primeira barreira que elas encontraram foi dentro de casa, né? Porque o pai não deixava, porque a mãe não deixava, enfim. Mas eu acho que eu trago isso até no sangue, porque o meu pai, quando era jovem, ele jogava futebol. E aí chegou a ser atleta, teu pai? Eu acho que de amador, futebol amador. Legal. Ele tem uma foto lá de 1950 e pouco, ele abaixado assim num campo de futebol. Olha da onde veio o meu talento, já estava no sangue. Para onde você fosse, você acabar parando no futebol. Mas vamos seguindo. Não é? Exato. Cara. E aí foi tranquilo, né? Fazer essa transição para ir para o campo, sem nunca ter jogado. E eu acho que é mais fácil. Se adaptou numa boa, tranquilo. Foi. Sério, sinceramente, sem nunca ter treinado, tipo assim, no futsal, a gente não treinava, a gente se encontrava para jogar só no final de semana. Entendeu? E aí já no campo não, eu já tinha que treinar 2 vezes por semana para jogar no final de semana, né? Mas foi bem tranquila a transição. Não, legal. Bem tranquila. Sem, assim, nem é o objetivo, né? Mas sem querer saber valor. Você era remunerada para jogar lá no América? Tinha alguma ajuda de custo? Nada, né? Não. A gente, esse time que eu comecei de futsal, eu ganhava passagem já desde o primeiro time que eu comecei jogando. Do radar. Sou privilegiada, no radar. Eu sou muito privilegiada por isso, porque pelo menos eu não tirava do meu bolso, entendeu? Algumas vezes sim, né? Mas não prioritariamente não. Eu tinha um lanche e ainda tinha o dinheiro da passagem. Aí depois, mais pra frente, ele conseguiu um patrocínio, já dava um dinheirinho. No América, a mesma coisa, eles conseguiam uma passagem pra gente, não era sempre. Mas em dias de jogos, a gente ia pro CT do América, fazia as refeições, não sei, você é do Rio, né? Sou assim. Então, o CT do América era lá no Rio Centro. Lá no Rio Centro, eu moro em Mesquita, cara. Olha a viagem que eu fazia. É um chão. Era chão. E aí a gente fazia as refeições no CT, porque o time juvenil, as categorias de base do América treinavam ali, entendeu? Então, tipo, a gente tinha até uma estrutura legal para quem estava começando, entendeu? Sim. Mas para começar, eu não recebia ajuda de custo, não. Era só a passagem. Entendi. E aí é curioso que, assim, um exemplo, você tocou num ponto da época da proibição, enfim, tem uma galera aqui online, só para a gente ter um balizador, né? O primeiro mundialito considerado Copa do Mundo de futebol feminino foi em 89, né? A Cici conectou aí agora, mandar um abraço, daqui a pouco a gente manda um abraço para a galera que está online. Demorou. Cici estava lá no elenco também, tinha uma molecada nova, mas assim, o primeiro mundialito feminino é em 89, a primeira Copa do Mundo, o futebol masculino em 1930. Então existe um abismo gigantesco, um abismo temporal entre o desenvolvimento do futebol masculino e o desenvolvimento do futebol feminino. Então, assim,
quando a gente escuta determinados comentários do tipo, porra, futebol feminino é desinteressante. A questão não é nem só essa, assim, olha quanto tempo o futebol masculino vem se desenvolvendo, e se desenvolvendo a pleno pulmão. Né? É verdade. Não tem um comentário que critique o futebol masculino, né? Agora o futebol feminino foi simplesmente proibido de ser exercido, né? Para posteriormente, depois de muita luta, assim, é a vida da mulher, né? No fim das contas, é essa batalha diária, né? Para o futebol feminino começar a se desenvolver de fato, né? E aí, Sim. falando um pouco sobre tua experiência lá no América, né? A América foi tua primeira experiência no campo, né? Depois do América você migra para onde? Então, e aí depois do América eu passei a jogar no Vasco, que foi o time que eu mais joguei na minha vida. Só que eu joguei em 2 períodos no Vasco. Eu joguei em 87, eu acho que até 90, com uma direção, né, com uma comissão técnica. E aí depois, em 92, eu passei a jogar em outro Vasco, né, com uma outra comissão técnica. E nisso, jogando futsal, sempre jogando futsal. Eu sempre joguei, né, a partir de 83, eu fui conciliando futsal e futebol de campo. Aí joguei pelo América, e aí fui jogar pelo Vasco. Futsal eu joguei, nessa época eu joguei pelo Canto do Rio. Legal. E aí depois eu fui para o Vasco. Quando eu fui para essa segunda fase do Vasco, o Vasco tinha futsal e futebol de campo, entendeu? Uhum. E aí depois teve uma época que não deu mais para conciliar as duas coisas. Aí acabou o futsal, ficou só com futebol de campo no Vasco. Não, beleza. A Marisa fez uma correção aqui, até te agradeço, Marisa. O Mundialito da série de futebol feminino foi 88 e não 89. Experimental. Isso, foi em 88, e aí o primeiro oficial foi em 91, né? O primeiro Mundial Feminino foi em 91. Não, beleza, tá certo. Obrigado aí, valeu a correção, aí tranquilo. Na tua época, assim, já tinha alguém para você se espelhar como atleta profissional? Você falar assim, pô, eu queria ser fulano de tal. Tinha isso na época? Então, isso aí é curioso, porque, tipo assim, a nossa geração foi a primeira geração que jogou futebol, digamos, profissionalmente no Brasil. Sim. Né? A gente tem histórias, né? Tem histórico de futebol em 1920, 1930, 40, até a proibição. Mas não era profissional. Então, quem começou essa geração fomos nós. E aí, tipo, as jogadoras que eu me inspirava e que eu tinha como ídolas, eu estava jogando com elas, eu jogava contra elas. Né? Porque eu comecei lá em 81 jogando futsal, e aí eu jogava contra essas meninas que estão aqui, contra a Marisa, contra a Cici, contra a Coelha. A Coelha é amiga da minha vida inteira, cara, da minha vida inteira. Essa mulher é fantástica. Legal. E são jogadoras que jogaram no radar, a Vera Chagas, a Pelé, que era o ícone da época, né? Foi a primeira craque que o Brasil teve. Enfim, e aí eu jogava com as minhas referências. E aí eu olhava assim para o lado, eu novinho, com 17 anos no América, eu falei, caramba, eu estou jogando do lado dessas mulheres que eu admiro pra caramba, porque a gente não tinha que referência que eu tinha. E aí, quando a gente jogava naquela época, a gente não entendia o porquê muitas pessoas comparavam a gente com jogadores homens. Porque a Roseli parece o Romário, porque a Leda parece com o Dunga, porque você não tinha com quem comparar. Perfeito. Você tá me entendendo? Perfeito. Na época a gente não entendia isso. Uhum. E aí hoje a gente entende porque a gente estava começando a escrever história. Exato. Já hoje é diferente. Pô, caramba, aquela mulher joga, parece com a Cici, parece com a Marta, né? Parece com a Kátia Silene. Enfim, Exato. Você tem uma referência, você tem uma base ali. E na nossa época a gente não tinha isso. Então eu joguei com as minhas ídolas, com as minhas referências. Prazer. Imagino que assim, quando passa o tempo, né? Daqui a pouco a gente até toca nesse assunto de aposentadoria, né? Mas assim, depois que você assimila isso, fala assim, caramba, olhar para trás e falar assim,
eu que comecei a construir isso aí, né? É muito legal, é muito legal. Bacana. Tem uma pergunta aqui do Márcio Silva, perguntando aqui. Qual jogador atual que tem o mesmo estilo que o seu? Que você enxerga? Ih, agora ele me pegou. Não, se quiser a gente responde depois isso aí, não tem problema não. A gente vai passando, é tranquilo. Eu já tive, tipo assim, agora eu acho que não tem nenhuma. Eu não posso colocar a Formiga joga parecido comigo, porque ela é uma volante diferente, apesar de ter começado a jogar com a gente, né? Enfim, tem a Renata Costa, a Coque, que jogou na seleção, que ela diz que ela é minha fã, mas eu também sou dela pra caramba. Eu acho que ela tinha um estilo de jogo bem parecido comigo. Já hoje eu não consigo ver, eu acho que a Dani Faria, ela joga no Fluminense, uma volante que joga no Fluminense. Eu acho que ela tem um estilo assim meio parecido comigo. Já migrou para a zaga, mas ela tem um estilo assim, meio parecido com o meu. Porque o estilo também é diferente, né? Antigamente a gente era muito mais na força, a questão de dar carrinho, essas paradas, Sim. inclusive essa coelho era muito tesourada. Bacana. Tem uma pergunta aqui, tô passando aqui algumas perguntas também, é bom para a galera interagindo. Pergunta do Davidson, que é um dos administradores aqui da página. Acho que essa você vai responder, tá? Até pelo tanto de gente que está aqui online que jogou contigo, mas tudo bem, ele botou aqui. Qual foi a jogadora que você mais gostou de jogar junto? Acho que se você falar uma só vai ficar muito pra você, tá? Pô, aí depende, por quê? Porque jogadora, se eu falar jogadora de marcação, foi a Coelha. Se eu falar jogadora de construção, foi a Cici. Aí se eu falar jogadora atacante, tem a Pretinha, a Cátia Silene, tem a Rô. É muita gente, cara, é muita gente. Já, se você tá falando que eu baixava o pau. Aí complica, porra, não, beleza. Não, mas eu fui muito privilegiada por ter jogado com as maiores jogadoras. Eu só não joguei com a Cristiane, né, que hoje é uma referência nossa no futebol, mas joguei com a Marta, joguei com a Formiga, que ainda estão jogando, enfim. E as outras aí são parceiras, amigas, enfim. Né? Sou muito privilegiada. Só fazer um adendo. Se eu fosse você, eu falava da Tafa aí, que ela tá online e já reclamou aqui, ó. Me deixou de fora, amiga da onça. Tá, querida, tá? A gente fica se zoando, a gente tem o prazer de olhar a live da outra só para ficar gastando. Não, bacana, pô. O papo assim é bom que o papo vai rolando rápido também. É verdade. A gente tem, assim, nos dias atuais é óbvio que é muito mais fácil, né, de você ter você conseguir quantificar jogos, gols, enfim. Você tem uma estimativa de quantos jogos você fez por cada clube? Estimativa, mais ou menos nada, né? Cara, isso aí é complicado porque a gente não tinha noção da história que a gente estava escrevendo. E aí, o que acontece? Eu no futsal era enjoada, vou te falar. Eu tenho várias medalhas e troféus, né, de artilheira, né? E agora, como fazer isso hoje em dia não tem mais. A gente tem que ter feito isso lá atrás. Agora, recorte de jornal, eu tenho bastante coisa colada, tem muita foto, enfim, mas é uma coisa que a gente não sabia, a gente simplesmente jogava futebol, né? Jogava por jogar. Então, isso aí, infelizmente, a gente não tem. Eu, pelo menos, não tenho isso. Acho que a maioria da galera que jogou, né, nessa época não tem esse tipo de estatística, né, ali, até pra gente mesmo, né? Pô, eu joguei tantas partidas, fiz tantos gols, enfim. É muita coisa. Você comentou que o Vasco da Gama foi o clube que você mais jogou, né? Tanto no campo quanto no salão, né? Mas sim. Tô vendo ali atrás uma flâmula da Portuguesa. Pô, esse time aí, cara, foi uma grande fase da minha vida, da Luz. Essa flâmula eu ganhei de uma jogadora
que é do time atual, ano passado, quando eu estive lá no Museu do Futebol, e aí ela joga também na minha posição, e ela me deu essa flâmula, eu fiquei bem feliz, aí fica ali sim, para me inspirar todos os dias. Não, bacana. Tem pergunta aí também, perguntando, questionando se você sente saudade ainda de jogar um futebol. Sinceramente, não. Uhum. Não. Eu acho que foi uma fase assim, muito, muito boa da minha vida, né? Que eu joguei muitos anos, fui muito feliz. E hoje em dia, quando a gente se encontra, a gente tem um grupo, inclusive a Marisa, que é a administradora do grupo. Aí a gente marca de jogar futebol, cara, o futebol passa batido, a gente só quer resenha, só quer resenha e cara. O futebol fica em segundo plano. Segundo, terceiro plano, o plano que der. Bota alguém lá para jogar e vocês vão se divertindo, né? É verdade. Não, bacana, bacana. E no Vasco da Gama você ficou até mais ou menos qual ano e depois você se transferiu para Portuguesa, enfim, né? Como é que foi? Como é que a título de clube, assim, quais foram os clubes que você passou depois de Vasco da Gama? Vasco da Gama, aí eu em 97 teve a primeira paulistana. E aí eu joguei o primeiro campeonato carioca oficial, foi 83, e aí joguei o primeiro campeonato paulista oficial, que foi em 97. E aí eu fui emprestada. Fiquei em 97 o ano inteiro na Portuguesa. Minto, eu fiquei na Portuguesa, joguei o campeonato, a paulistana lá, e aí depois eu fui jogar 3 meses no Santos. Legal. E aí depois voltei para o Vasco em 98, que foi aonde eu encerrei minha carreira profissionalmente em 2001. Legal, legal. 2001. Então tem uma identificação muito grande com o Clube da Colina, né? Flamenguista, roxa. Não vejo pra onde for nesse caso, né? Tenso. Não, imagina. Mas nessas horas, com certeza já enfrentou o Flamengo, né? Sim. E nessas horas não tem essa, né? Profissionalismo ali, camisa do Vasco da Gama e vamos embora, né? Com certeza, cansei de jogar contra o Flamengo, inclusive dentro da Gávea, sendo campeã dentro da Gávea, enfim, levantando a taça dentro da Gávea, e aí você entra naquele estádio, né, e aí você fica assim, gente, eu tô aqui no estádio, né, do meu clube, jogando contra, né, o meu time do coração, é um misto de sensação e de emoção, assim, muito louca, né? Mas aí quando a bola rola, fica tudo fora do campo. É legal. Todo atleta, ex-atleta sempre fala isso, né? Rolou a bola, acaba o nervosismo, acaba a tensão, acaba a emoção. É foco total ali na atividade mesmo. Isso aí. Uma das coisas que, assim, que a gente percebe, pelo menos assim da tua geração, né? É que é um ambiente que é muito leve, por assim dizer, né? Todas as ex-atletas da tua época, pelo menos quando a gente vê dando entrevista, agora que a gente está tendo essa oportunidade desse bate-papo, encaram a vida que tiveram de atletas assim com uma felicidade, uma satisfação que, por vezes, a gente realmente consegue compreender essa falta de dado e tudo mais, porque vocês jogavam para se divertir, no final das contas, assim, né? Não sei se dá para cravar que é isso, mas assim, era um amor acima do profissionalismo, né? Isso aí. Até porque eu vim ganhar dinheiro de fato com o futebol quando eu comecei a jogar na seleção. Porque até então eu ou estudava e jogava futebol, que era assim, a condição que os meus pais me deram. Vai jogar? Vai. Mas não pode parar de estudar. E aí eu consegui terminar, né, meu ensino médio, ainda jogando. E aí, faculdade eu só fui fazer quando eu terminei de jogar bola. Uhum. Porque não tinha como, né? Depois eu não tinha como conciliar. E aí, eu vim ganhar dinheiro realmente com o futebol quando eu me transferi, quando eu comecei a jogar na seleção. E foi em 94. E aí a gente começou a viajar muito, né? Comecei a ficar fora, enfim. E aí eu consegui, depois disso, eu fui de 94 até o final da minha carreira só jogando futebol. Mas olha só, eu comecei a jogar futebol em 81, eu fui começar a ganhar dinheiro com futebol em 94. Entendeu? Olha a distância, né? É muita coisa. Eu ganhava assim, antes ganhava, mas antes eu jogava,
ganhava uma graninha, mas eu trabalhava o dia inteiro e ia treinar, entendeu? Enfim, e a gente realmente não tinha essa noção, né? Então, quando você fala da questão dos arquivos, né, das coisas que a gente poderia ter guardado, e difícil de achar nesses registros, porque a gente não tinha noção da história que a gente estava escrevendo. A Tafarel acabou de escrever aqui o seguinte, muito bom, gente. A gente jogava tanto por amor que tinha até Cici que o sobrenome é Amor. Cara, muito bom, Tafa, muito bom. Cara, Não, e é isso, essa leveza que a gente tinha, com todas as dificuldades de patrocínio, as dificuldades de estrutura, as dificuldades do preconceito, dos xingamentos. A gente passava por isso de boa, de boa. A gente só queria realmente jogar bola e mandar todo mundo para aquele lugar, entendeu? E passar por cima de tudo, com maior tranquilidade. Não, bacana. Você comentou aí da seleção, acho que dá pra gente cair para esse tema agora. Né? Eu li uma entrevista que saiu sua, não me lembro quando que saiu, mas era a respeito do Mundial de 95, é isso? Sim. Acho que foi o Bruno Saldanha, foi até quando você postou lá na minha... foi do Bruno Saldanha. Exatamente. Uma das coisas que muito me chamou a atenção ali, a questão, além de ajuda psicológica e tudo mais, enfim, a tua entrevista ali, ela foi muito cirúrgica, mas assim, a gente sabe, lendo aquela entrevista, a gente sabe que aquilo ali é a pontinha do iceberg do que vocês viveram naquele Mundial. Uma das coisas que me chamou a atenção e que talvez muita gente não saiba, assim como eu não sabia, é a questão dos uniformes que vocês usavam. Gigantes. Eram gigantes porque a gente usava a sobra do masculino, né? Inclusive na seleção. Né? Em todos os times que eu passei, inclusive camisa do América, infelizmente não tenho nenhuma camisa do América. Eu joguei no América Futsal também joguei pelo América Futsal. E aí a gente tinha essa questão, né? Essa dificuldade de estrutura, de patrocínio, e a questão da gente receber um material com o nome dos jogadores foi complicado, né, cara? Você tá indo para o Mundial. Quando eu li aquilo, eu confesso, quando eu li aquilo ali, eu pensei comigo, não é possível. Eu falei, pô, não. Sem noção. Pode ser possível que assim, que você tenha uma confederação, né? Você tem um torneio que ele tá desde 88 e não 89, como eu falei aqui, 88, né? Acontecendo, mas o primeiro é em 91. E assim, cara, uma confederação que simplesmente libera você para jogar com um uniforme que sobrou do fulano de tal, enfim, cara, é um descaso, né? Você sente um descaso, porque independente a questão não é o fim, não é o fim, é o meio que se chega. Pô, usa esse aqui na Copa do Mundo, que é o que vocês têm para jogar, né? É brincadeira, né? Era um tipo de coisa que a gente tinha que lutar contra isso, né? Já tinha dificuldade né, que eu falei, de estrutura física, de treinamento, era difícil para a gente treinar. Granja Comari, pelo amor de Deus, quando tinha uma vaga, quando os juniores não estavam lá, que antigamente eram juniores, né? Não estavam lá, quando a seleção principal não estava lá, aí a gente ia treinar na Granja Comari. Sobrou. Tipo assim, era sobra, tipo assim, o cocô do cavalo do bandido vai lá para o futebol feminino, enfim. Eles, como teve o primeiro campeonato experimental em 88, que quem representou foi o Radar, acho que 90% era o time do Radar, eles fizeram, né, o Mundial de 91 e a CBF tinha que entubar aquilo. Putz, o Brasil vai ser representado pelo futebol feminino. Deu certo, né? Entendeu? Assim, pô, deu certo, a gente vai ter que mandar a mulherada para jogar também. Vão me dar trabalho, né? Tipo assim. A gente vai ter que se preocupar com a mulherada agora também. Já não basta a seleção que não ganha nada e a seleção masculina que não ganha nada.
agora, tantos anos, e até agora tem a mulherada pra gente se preocupar. Exato, é isso aí. Então, o futebol feminino, naquela época para a CBF, era um peso, né, que eles tinham que estar carregando. Então, a questão do apoio, né, que a gente tinha que ter prioritário de quem gere o futebol no Brasil, a gente não tinha, né? Não tá 100% ainda também, não. Vou te falar, não tá 100%. Mas a gente espera que melhore, entendeu? Mas tá muito melhor do que era antigamente. E assim, isso é fruto do trabalho de vocês lá de trás. Tem um movimento hoje na internet, chama-se Manto das Minas, né? E aí esse Manto das Minas são as mulheres requerendo camisas de torcedor, porque assim, você tem camisa de modelo de torcedor e modelo de atleta, né? Então são as mulheres requerendo modelitos femininos para poder utilizar e para comprar. E aí eu vi isso essa semana também. E eu fiquei pensando na entrevista que eu li isso. Eu falei, cara, se hoje as torcedoras estão requerendo assim, eu quero uma camisa estilizada e tudo mais, fala, cara, porque essa mulherada jogou Copa do Mundo. O resto mundo enorme, cara. E aí é difícil, você não tem. A gente foi ter uniforme específico, né? Modelagem feminina. Quando eu joguei na Portuguesa, já era feminina. A gente tinha por dentro um short e tinha uma lycrazinha por dentro, enfim. Pô, isso, caramba. Depois de 96, né? Que foi quando já em 95 a gente ainda não tinha. Aí quando foi para as Olimpíadas, o uniforme já era menorzinho, as camisas já eram menores, né? O fabricante já começou já a se preocupar com esse tipo de coisa. Enfim, e hoje é a mesma coisa. Hoje a gente já tem, tipo, na seleção, a gente já tem camisa feminina à venda. Mas tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Tem pouquíssimo você tempo. Procura, até dos clubes, né, profissionais, você procura uma camisa feminina, é difícil ter, não são todos que têm. E tem pouco tempo que tem isso, enfim. Né, eu acho que a questão do preconceito, cara, do futebol, achar que futebol, ele é só para homem. Que isso, pelo amor de Deus. Isso já passou há muito tempo. Isso já foi. Já passou faz muito tempo. Esperto foi quem identificou o futebol feminino como nicho de mercado. Isso aí é um ponto extremamente importante a ser salientado, né? Falando do business, o futebol feminino tem muito a crescer a nível de negócio, de fato, né? Então, assim, já passou da hora do investimento no futebol feminino, né? Mas é isso. Tua participação na seleção tem também Quer mandar um alô para alguém? Quer aproveitar? Tem uma galera mandando mensagem aí sem parar para você, cara. É complicado, porque a gente fica conversando e aí a gente vai vendo as pessoas que vão entrando aqui. E aí tem o professor Prisco Palumbo, que é o treinador da Portuguesa da Luz. Aí a gente não conheço pessoalmente, mas a gente se fala muito por rede social. Um grande abraço para ele. E as minhas amigas aqui da Cici, Tafa, Marisa, Coelho, a Soró, que entrou, a Renatinha já entrou, Denise, ai, gente, muita gente. Léo, amigo meu aqui, pessoal, Rafael. E aí, desculpa as pessoas que... Não, eu tô com a listagem aqui, eu faço questão de ler. Tem o Davidson, a Cici tá online também, o Léo, João Lima, Thelma, Prisco Palumbo, Tafarel, Carinho. Tem que rolar. Tem uma galera boa aqui. Gustavo, Rafael, Ana Amélia Xavier, Sérgio do Prado, Franciane Ribeiro, Denise Loureiro, Coelha, Thelma, Renatinha Futsal. Renatinha jogou comigo futsal pela faculdade, craque de bola. Maneiro. Marisa, Edinho e a Solange está aí também. Mandar um abraço para essa galera toda. Abraço, minhas amigas. Isso. Quem não estiver seguindo a gente aí, também não estiver seguindo, porventura, o perfil da Leda, por gentileza, o façam imediatamente. Beleza. A gente é complicado. A galera nossa, a gente é meio, sei lá, a gente não está acostumada muito com isso. E aí tem muita gente que não tem Facebook, não tem Instagram. A gente tem um pouco de resistência com isso, cara. É complicado. Tu vai procurar
A pretinha não tem nada, não tem estragante para tu falar com ela só pelo telefone. A gente, Ela é difícil. a gente fez uma posição que você estava falando, é exatamente isso aí. O bom que a resenha rola solta aqui. A gente fez uma enquete lá do Saudoso Arquibancada e colocamos a pretinha, e acho que foi a pretinha formiga, e a pretinha ganhou a enquete, né? E beleza, preparamos o material, fizemos a postagem, aí acionamos a Cici no direct. Falei, pô, craque, vê se você consegue o contato da pretinha, porque a gente não achou. Eu vasculhei o Google inteiro e nada, e não achei nada. Aí a Cici falou, ó, eu vou tentar falar com ela, vou tentar fazer a mensagem chegar. Pelo visto, acho que não chegou, não. Mas deixa ela, tá postado, a hora que ela tiver a oportunidade de ler, enfim, a homenagem singela também, mas tá aí. Mas vamos avançar aqui no... Vamos avançar. Bora seguir. Aquela Copa do Mundo, você comentou que assim, que a estreia de vocês foi um negócio sensacional, né? Você comentou, eu vi na tua entrevista, né? Na verdade. Primeiro jogo que o Brasil ganha de 1-0, né? Pô, esse jogo aí ficou, eu acho que foi o jogo. A Meg outro dia, numa live dela, também falou sobre isso. Foi o... Live não, a Coelha falou que foi o jogo mais importante. E olha que a Senira tem uma história maior do que a minha na seleção, né? Radar e tudo. Mas foi um jogo que acho que marcou as nossas vidas, cara, porque a gente teve muita dificuldade para chegar até ali, sabe? O caminho para a gente chegar ali foi muito difícil, mas muito, muito, muito difícil, né? Lutando contra essas dificuldades todas e briga daqui, briga dali. A nossa psicóloga, pô, no último momento não pôde viajar com a gente. E aí a gente chegou lá e ganhou, pô, do time da casa, um jogo a gente abriu o Mundial, jogando no dia da independência do país, cara, o estádio lotado. E aí a gente se sentiu assim, Davi contra Golias. A gente foi lá e jogou pra cacete. Saiu todo mundo morto, arrebentado. A Meg pegou até pensamento. E essa vitória colocou a gente na primeira edição das Olimpíadas. Então, a gente nem sabia que isso ia acontecer. Nem sabia que isso ia acontecer. Enfim. E foi, acho que o jogo mais importante, pelo menos que eu tive na minha vida, né, no futebol de campo, foi esse aí, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não, e é de se orgulhar, porque para quem gosta de futebol, para quem é fã de futebol, né, a gente, assim, cada um tem um clube que torce, enfim, e muitas das vezes, né, independente de uma final de campeonato ou outra, tem algum jogo que marca a sua vida de uma maneira que você às vezes esquece de um detalhe de uma final de um torneio super importante, mas assim, um jogo que às vezes só vale pontuação de grupo, no caso. Óbvio que a gente está falando de uma Copa do Mundo, tem uma magnitude... Foi o que aconteceu. Tem uma magnitude ímpar, né? É incomparável. Mas, independente de qualquer coisa, às vezes uma eliminação numa Copa do Mundo é menos assim, você se recorda menos do que de um jogo como esse, né? E esse aí realmente não sei, parece que é um divisor de águas, é um negócio que mostra assim, ó, vocês estão no caminho certo, que agora que vocês precisam de estrutura, porque disposição e peito vocês têm, né? É um negócio mais ou menos assim, né? Verdade. E ainda tinha uma questão muito particular, que a gente tinha uns dirigentes, né, que viajavam com a gente, que torciam contra a gente, cara. Putz, porra, é brincadeira, só pode ser. Né? Aí a coisa fica pior ainda. Você sabe que a pessoa tá ali, pô, mas ela não tá torcendo por você, ela tá ali porque ela é obrigada a estar ali, porque ele era dirigente da CBF, então tinha que ter alguém ali, ao fundo de tal. Velho, e aí o que acontecia? Comissão técnica e jogadoras, todo mundo fechado, entendeu? Todo mundo fechado. E era o que acontecia. Não, é isso. Você comentou que se aposentou em 2001, não é isso? Oficialmente pelo Vasco. Que aí eu já comecei a fazer a transição que não fiz transição, porque eu não me preparei para parar de jogar bola. Esse é o grande lance da minha vida. Uhum. Não me preparei para parar de jogar bola. Que a gente acha que vai jogar o resto da vida, cara. Tu vai jogando. Aí eu parei de jogar com o Vasco porque o Vasco acabou. Uhum. O Vasco acabou.
né? O Eurico estava cheio de dívida, não sei o quê, a gente estava sem receber. E aí a gente disputou o último campeonato que nós perdemos. E aí o Vasco acabou e eu já estava fazendo faculdade. Já estava fazendo faculdade. Aí eu fui bolsista pela faculdade jogando futsal. Bacana. E aí eu joguei pela faculdade 6 anos. E aí depois fiquei jogando por um time amador, o Esperança, de Niterói. E joguei o último campeonato oficial pelo Macaé Esporte Clube em 2007, uma Taça Brasil. Olha que louco. Legal. Eu já tinha parado de jogar bola, devia ter uns 41, 42 anos já. Falei, gente, vocês estão de sacanagem, cara, eu não jogo mais nada. Não, mas vem. E a gente treina 20 dias. Uhum. Véi, a gente treina 20 dias para disputar uma Taça Brasil, olha isso. Tá ali o comentário, a Maranhão tá jogando até hoje aos 46 anos, tá no Foz Catarata, guerreirona. A mulherada é interminável, a mulher é interminável. A formiga interminável também, né? A formiga, cara, a formiga é gato. Ela tem que ser... Pode falar que a formiga objeto é gato. Não, velho, não. Ela tem que ser objeto de estudo, ela é inacreditável. Ela a Michael Jackson também, a Michael também, Marileia jogou até os 45, sei lá, fala sério. Essa é muita fominha de bola, né, cara? Tá certo. E aí, depois dessa tua transição, como é que tá a tua carreira hoje? Como é que tá a tua vida? Vamos falar dos teus projetos, enfim, você chegou a trabalhar como comentarista no Sport TV, enfim, vamos para esse campo agora. Isso. Eu tenho uma bebê, olha. Ele tá me zoando aqui. Sai, neném. Aí eu parei, eu fiz a faculdade, trabalhei em alguns lugares e tal. Por quê? Eu falei, eu vou parar de jogar, só que eu não me preparei para parar de jogar. Antes de jogar esse campeonato aí em 2007, como é que tá nosso horário aí? Fala comigo. Temos mais uns 10 minutos aí, tranquilo. Faltam 3. Tá, mas depois a gente volta, a gente derruba... Pode continuar. Demorou, então. Pode continuar. Já é. E aí, eu fui disputar um brasileiro de futsal pela faculdade. Me formei na Castelo Branco. Inclusive, o Gustavo também está aqui, foi nosso treinador na América Futsal, craque, cara fera demais. Bacana. E aí, quando eu voltei acho que foi Recife, aí no ônibus eu falei, gente... Aí, quando eu joguei o campeonato, eu falei, caraca, não dá mais pra mim. Não dá mais, já deu, meu corpo já não responde mais, né, o estímulo e tal. Aí eu falei, chega. E aí, eu dentro do ônibus, eu falei, gente, esse foi meu último campeonato, parei de jogar. Mano, foi uma choradeira só. Foi uma choradeira só. Inclusive pra mim, porque eu vi que meu corpo não dava mais resposta. Enfim, mas... Não, eu penso que não é assim que você para de jogar, você tem que fazer um planejamento na tua vida. Mesmo eu jogando, mesmo jogando pela faculdade, né, e estudando ali, me formando, eu não me preparei para isso. Não me preparei para parar de jogar bola. Ainda joguei aquele tal campeonato de 2007. E aí eu comecei a trabalhar em outras coisas depois da educação física, fiquei em alguns lugares e saí. E aí, quando chegou em 2010, eu trabalhava em outro lugar, a Meg já estava no Sport TV como comentarista. Legal. E estavam precisando de uma pessoa lá, né, para dividir os comentários. Sim. E aí ela me chamou. Ela, pô, vem, não sei o quê, Isso, tipo, uma terça-feira, quarta-feira, e o jogo era no final de semana. Caramba, hein? Legal. E tua primeira experiência como comentarista. E aí, tipo, foi o maior desafio da minha vida. O maior desafio da minha vida. Por quê? Eu tenho uma tela de um computador, né? Eu sempre tive uma leitura legal dentro. Eu acho que foi isso que ela falou. Pô, você fala bem, você se expressa bem e você tem uma boa leitura de jogo. Mas uma coisa é, porra, eu estar dentro do campo jogando bola. E outra coisa é eu estar com o microfone, mano, estar com o microfone aqui, pô, dando a minha impressão ao vivo para as pessoas, e eu tenho que ser convincente naquilo que eu tô falando. E aí foi um mundial sub-20, né?
E aí de lá eu fiquei até 2018. Fiquei até Bacana. 2018. Bacana Com 8 demais. anos. Aí, fiz vários sub-20, sub-17, fiz Eurocopa, fiz Champions League, fiz Olimpíada de 2012, 2016, que foi mais efetiva, assim, foi o meu grande momento, né, como comentarista. Acho que foi o que me projetou mais, né, em termos de mídia, foi esses comentários. E, enfim, foi uma experiência fantástica, fantástica, fantástica. Talvez, Muito grandiosa mesmo. talvez pelo momento pelo momento da sociedade, por assim dizer, como comentarista você ganhou uma projeção maior do que como jogadora, né? Porque hoje em dia Sim, o acesso à informação, sim, né, ele é muito dinâmico. Então, e exatamente. se a Leda fala alguma besteira ali no Sport TV, fala, pô, a Leda é ex-atleta, mas tá queimando a fulana de tal, né? Pois é. Não é? Tem isso E tem, também, né? eu vou te falar que tem uma pessoa da seleção que não fala comigo por eu ter comentado alguma coisa. Eu tenho certeza absoluta que não foi uma coisa pessoal. Eu não falei, não foi pessoal. Uhum. Para mim, primeiro que eu tenho que falar aquilo que eu estou vendo. Se a seleção está jogando bem, ok. Se não está jogando bem, ok também. Então, as pessoas. Peraí, só um minutinho. Fica à vontade, que isso. Vai, vai. As pessoas precisam entender que as críticas elas não são para derrubar a pessoa, né? Não são para arrasar a pessoa, né? Ela tem que pegar aquela crítica ali e realmente ver se aquilo ali, né, é correto, enfim. E aí a pessoa não fala comigo até hoje, né? Fiquei meio chateada, enfim. Mas era meu Acontece, trabalho. acontece, né? Ossos do Não, ofício. uma só no meio de 1 trilhão, tá bom, né? Tá bom, tá bom demais. E a gente não é 100%, ninguém é 100%, né? Sim, exatamente, é esse que é o ponto. Tem aqui a Renatinha, tá botando aqui, a Carolzinha está mandando um beijão para você, tá? Outro para ela, meu amor. Tem um... Minhas parceiras de futsal de América, era nojento esse time. Bacana, bacana. Tem uma pergunta aqui do Leonardo para você, que ele está querendo saber como é que você está enxergando o futebol hoje. E aí, acredito que seja assim segmentado, né? Nível técnico, a parte de mídia, enfim. Tem até algumas polêmicas. Teve uma polêmica que surgiu recente na última Copa do Mundo Feminina, que estavam falando sobre salário de atleta, enfim. Mas isso aí eu acho que é papo para outra hora. A questão é como é que você está enxergando hoje o futebol feminino, né? Desenvolvimento, enfim. Tá muito melhor, né? Tá muito melhor. E a gente tem, o que você falou antes, né? O produto, né? Futebol feminino, né? A questão do marketing. A gente foi provado, né? Ano passado, o sucesso, cara, da Copa do Mundo, né? 2019 na França foi a mais vista. Arrebentou. E aí, não sou eu que estou falando isso, quem fala isso são os números. Exato. Né? Hoje a gente vê jogadoras, sei lá, não sei quantos mil seguidores, enfim, então meninas novas com 10, 11, 12 anos de idade já tem patrocínio, já tem né, uma carreira, já tem personal, já tem isso, já tem aquilo. Ah, gente, por favor, assim não dá. Aí, enfim, é questão da gente buscar a profissionalização. Nem todos os times têm. Eu vi outro dia a Cris Gambari dizendo que a gerente, né, do Corinthians, 100% das jogadoras são profissionais, mas tipo, a gente não tem isso nem no masculino, a gente tem 5%, se eu não me engano, né, dos clubes de jogadores que ganham acima de 100 mil reais, né, de 500 mil reais. Pô, a gente tem muitos caras que ganham uma merreca. Enfim, então no feminino não vai ser diferente, né? Porque a gente já está acostumada com as dificuldades e com tudo mais, enfim. Mas a perspectiva de ver um futebol feminino forte, né? Um futebol feminino profissional tá próxima, próxima. Eu só vejo assim, coisas boas aí, né, daqui para frente, e que essas meninas aproveitem essa oportunidade, porque foi o que a gente sempre quis, a gente sonhou
A gente sempre sonhou. Então, a gente está vendo isso agora, né? A gente está Exato. vendo isso e a gente só fica muito feliz por isso tudo. Você tocou num ponto a respeito de um comentário que você fez, enfim, que não foi muito bem aceito por uma atleta da seleção. E aí, eu já debati isso com alguns amigos também. E aí, deixa a pergunta aqui. As jogadoras, as atletas, você acredita que elas estejam proporcionalmente iguais aos jogadores, suscetivelmente a receber as críticas, ou assim, as jogadoras vão receber crítica de uma maneira sempre achando que pode ser preconceito ou coisa do tipo? Pessoal, né? De repente alguma coisa pessoal, e não é. Cara, não é, mas a gente brinca muito entre a gente que hoje tem a geração mimimi, né? Porque, tipo, você não pode falar um nada, e não é nem no futebol, não, nem no feminino, nem no masculino, eu acho que isso no geral. Eu acho que é por conta da exposição hoje, que é muito grande, né? Enfim, então a questão da crítica, ela tem que ser vista de duas formas, né? Então, eu vejo essa questãozinha assim de ser muito milindrada, né? Enfim, não sei. Eu sei que é bem diferente da nossa época. A gente nego metia o pau na gente o tempo todo, e que isso, foram lá e não ganharam nada, perderam mais uma, perderam de 9, de 10. Cara, e a gente levou a nossa carreira de boa, entendeu? E aí hoje você faz um qualquer comentáriozinho, enfim, e ficam, né, milindradas, né? Enfim. Deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu encerrar essa primeira parte aqui. Já vou salvar e já abro a live de novo, tá bom? Ó, pessoal. Amigas, voltem, por favor. Só em 2 Amigas e amigos. A gente já tá online de novo. Beleza? Valeu. Valeu, galera. Já voltamos, hein? Só deixar um recadinho aqui. É só esperar o pessoal voltar aí novamente, beleza? Vou tentar fixar o comentário aqui. Beleza. Vamos nessa. A galera tá voltando aí de novo. Vamos continuar o papo aqui com a Leda, hein? Resenha boa, resenha braba. Tô tentando fixar aqui o comentário, mas realmente tecnologia não anda junto comigo, hein? Minha Nossa Senhora. Boa noite, Carlos. Vou esperar a conexão aí. E aí, Leda? Eu tava tentando fixar um comentário aqui, né? Você falou assim, pessoal da minha geração e tal, não é bom aqui, pô, conseguir agora. Cara, eu tava tomando uma surra aqui falando sozinho no vídeo. Não consigo e tal. Meu irmão, eu solto essa galera aqui, ó, séria dificuldade. Pois é, quem me conhece já sabe que é a frase certa. Pô, cara, tem que fixar um comentário numa live, cara, enfim, né? Vamos continuar. A gente estava falando de jogadores, enfim, né? A questão de aguentar a crítica ou não. Eu me recordo, inclusive, do jogo derradeiro que eliminou o Brasil na última Copa do Mundo, né? E eu estava comentando com os amigos, fiz crítica a algumas atletas e tudo mais, e a gente entrou nesse mérito. Falou, pô, mas será que as jogadoras hoje estão preparadas para receber também uma chuva de críticas que vocês na época recebiam sem ter a possibilidade de rebater? Porque assim, saía numa manchete de jornal, né? Brasil, um exemplo, Brasil dá vexame na Copa da Suécia. Pum. E a Leda vai falar o quê? Ela não vai falar nada. Não vai falar com quem? Não tem, ela não tem um canal. Exato. Isso aí. Hoje, o Brasil perde numa Copa do Mundo, e aí um atleta tem a possibilidade de fazer uma postagem, né? Fazer um vídeo se explicando, enfim. Pode bloquear o comentário numa postagem, que aí ela só recebe os incentivos dos amigos, né? Enfim. Tem toda essa condição. Isso aí que você está falando, que você estava comentando assim, parece que tem um certo milindre, né? De não poder criticar, né? E na verdade é a crítica que vai fazer você
evoluir, repensar, falar, pô, realmente não tomei a decisão certa na jogada tal, pô, tava com a cabeça quente, preciso repensar isso no decorrer da minha carreira, né? Até porque isso acontece, cara. Você não vai jogar ali. Primeiro, que o futebol é um esporte coletivo, né? Então, você, enquanto atleta, você tem que fazer o seu papel, a sua função individual e coletiva. E aí tem dia que você não está bem individualmente, mas no coletivo você vai lá e se supera. Enfim, e aí nem todo mundo vai jogar 100%, né? O time pode perder, mas vai ter uma jogadora que vai sair bem. O teu time pode vencer, mas a jogadora jogou mal pra caramba, enfim. Né? Então, você vai lá e solta um comentário e aí a pessoa fica chateada. Fica chateada e, sinceramente, eu não entendo, não entendi, né? E eu espero, de repente, um dia eu poder conversar para saber o que foi. Eu fiquei sabendo por terceiros, né? A questão dessa questão. Mas o que você falou tem muito a ver, porque antigamente a gente tomava porrada direto. E aí foi o que você falou. Para quem que a Cici vai dizer que perdeu aquele pênalti, que, enfim, não fez aquela joga. Porra, pra ninguém, caramba. Só em casa, só em casa. Hoje você tem como falar isso, como você, né, se explicar, enfim, nem que seja na tua rede social. Você abre lá e fala, aconteceu isso, e aquilo, todo mundo vai ver, porque todo mundo te segue. Né? Então, além da estrutura ser melhor, além das condições serem melhores, hoje em dia você tem como se expressar, né, perante todo mundo, né? Fica mais fácil. Não, bacana. Tem uma pergunta do Rafael, até Rafael, queria te pedir desculpas, que você fez a pergunta lá na primeira live, mas como o tempo estava estourando, ainda bem que você enviou a pergunta aqui. Botou, Lida, quais seriam as suas duas goleiras nas Olimpíadas de Tóquio e qual a melhor goleira de todos os tempos que você viu jogar no mundo? Pergunta bem ampla do Rafael. Rafael é um querido, cara. Rafael acompanha a gente, assim, há anos e anos e anos e anos e anos e anos. E é um admirador, né, do futebol feminino. Um beijo, meu lindo. Cara, falar de goleira é complicado. As duas goleiras, vamos lá, as duas goleiras pro Mundial do Japão. Acho que Bárbara e Luciana. Bacana, bacana. São três. São três convocadas. Ele perguntou só duas, né? Mas as duas, para mim, são as melhores, né, no momento. E a goleira, as melhores, né, putz, aí... eu tenho, assim, uma veneração por goleira, porque quando eu era pequena, eu agarrava também, velho. Eu também agarrava. Mesmo? Pô, a Cici falando, ferrou. A Cici tá falando, ferrou. Exatamente. Por quê? Porque eu joguei com as melhores goleiras que puderam existir na minha época, né? Eu joguei com a Meg, eu joguei com a Simone, com a Lica, que já são falecidas, que foram jogadoras do Radar. Joguei com a Sidneia, que era goleira de futsal, que a mulher pegava até pensamento. Porra, joguei com a Érica, goleira de futsal. Porra, joguei com a Paulinha no futsal. Porra, joguei com a Kátia no futsal. Joguei com a Miriam. Joguei com a Lia. Joguei com a Jenny. É muita gente. Se eu falar que eu, né, assim, eu vou falar de uma goleira lá de fora, que aí ninguém vai ficar com ciúme. Isso aí, fala de alguém da Indonésia, de qualquer lugar. Não, bacana. Goleira da Alemanha, Nadine Anger, inclusive foi melhor do mundo. No ano eu não me esqueço, mas a mulher pegava até pensamento, cara. Muito boa. Não, legal. Aqui no Rio de Janeiro, não sei se você tem informação, mas assim, em São Paulo tem lá a Aline Pellegrino, não é isso? Que toma conta toma conta lá do futebol. Tá fazendo um baita de um trabalho, cara. Um baita de um trabalho, belíssimo. Até se fala bastante, assim, no futebol masculino, fala-se bastante que colocaram o Mauro Silva como o segundo homem forte do futebol paulista, e fala que ele também está trazendo
alguns conceitos bacanas para o futebol masculino. No Rio de Janeiro, você tem informação de como é que está funcionando o desenvolvimento do futebol? Não está desenvolvendo. Zero, né? É zero. E assim, caminha junto com o futebol masculino. E aí um pouco pior, né? Porque sempre foi ruim, né? Mas, sim, cara, na minha época, o Rio de Janeiro era referência, né? A gente, putz, até esse 2000, 2001, existia futebol feminino no Rio de Janeiro. Depois disso, acabou. Acabou e acabou mesmo. Acabou mesmo. A gente, inclusive, para ceder jogadoras para a seleção brasileira, né? A gente pouco, acho que não tem, já tem bastante tempo que a gente não tem uma jogadora na seleção brasileira disputando campeonatos, né, mundiais, Olimpíadas, enfim. E aí a gente vive nesse marasmo, né? A federação cobra uma taxa gigante para uma equipe que não consegue nem dar uma estrutura para a equipe deles para disputar o campeonato. E aí hoje em dia você tem que ter ambulância, você tem que ter a arbitragem. Cara, não tem como. Você não tem como. Então, tipo, primeiro, que é o que tem que acontecer para mim na CBF, né? Ter um departamento de futebol feminino. Porque daí você consegue montar um planejamento que vai atingir todas as federações. Pô, e a gente tem o Marco Aurélio Cunha, que saiu da seleção, né, da coordenação da seleção, e até agora a gente ainda não conseguiu suprir a vaga. A gente está torcendo para que a Aline seja essa pessoa. Entendeu? O Marco Aurélio saiu com aspirações de virar presidente do São Paulo, né? Ele tá... De boa, cara. Para mim, ele não era nem para ter entrado, porque... Ele tá com aspirações de ser presidente do São Paulo. Sim. E aí cansou de mamar na teta. Desculpe aí a expressão, cara, de boa, sinceramente. Olha, eu vou te falar, é cada tipo de pessoa, cara, que cai no futebol feminino que dá vontade, assim, de você se rasgar todo de ódio, porque o tal do descaso que a gente vem falando desde a nossa época ainda persiste, infelizmente. Tem um comentário aqui do Rafa também, né? Ele botou aqui: essa parceria Flamengo e Marinho eu acho uma vergonha para o Flamengo. Um time milionário e não tem um time próprio, eu acho vergonhoso, né? O Fluminense, assim, você vê como é que são as coisas, Leda. A primeira live que a gente fez aqui na página foi com uma atleta. Foi com uma atleta, sim, hoje, que ela é jogadora do Botafogo, ela é atleta do Sub-15, acho. O nome dela é Giovana Moreira. Você vê que coragem realmente tá junto da mulher, né? Não adianta, né? Foi a primeira pessoa que a gente convidou para fazer uma live e topou de cara. Falou, beleza, eu tô aí. Eu falei, e agora, né? Você chama, eu falei, e agora? Que ela falou que topava e tal, né? Uhum. E aí, e tem esse incentivo dos clubes, mas esse incentivo, ele partiu da CBF, se não me engano, tá? Se não me engano, há uns 3 anos atrás, onde a CBF obrigou os clubes de futebol, pelo menos da Série A terem times de futebol feminino. Né? Que na verdade não foi a CBF, foi a Conmebol. Foi a Conmebol que fez essa exigência. A gente não queria que fosse exigência, não. Mas já que eles fizeram isso, eles determinaram, né, dessa maneira, que bom, né, que todos os times de Série A, né, tinham que ter um time, né, de futebol feminino, senão não iam disputar, né, os campeonatos, enfim. Isso aí. E aí apareceram essas parcerias aí, né? Apareceram essas parcerias, porque você pega um clube grande, aí você já pega um time pronto, você já coloca, ó, te dou só a camisa, se vira aí nos 30, porque é assim que acontece, entendeu? A gente fez uma live muito bacana aqui também com umas meninas que são lá do Paraná, são as gurias do Couto, né? E aí um grupo de meninas que, enfim, se juntaram para ir ao estádio por conta de violência, assédio e tudo mais, né? E aí hoje elas são, assim, super envolvidas com o futebol do Coritiba também, mas o futebol do Coritiba é justamente esse tipo de parceria que você acabou de comentar, que o Rafael acabou de comentar. Os caras dão uma camisa que agora realmente me falhou a memória.
E é isso, tem um clube lá funcionando, você chega lá e fala, ó, aqui, a partir de hoje você é o Coritiba. E aí, Isso. beleza, você dá uma espécie de incentivo, enfim, tudo mais, seja lá o que for. E aí tem o futebol. Então, eu acho que eu consegui compreender o que você está falando, assim. No final das contas, os clubes, eles não estão engajados com o futebol feminino. Não, Eles estão cumprindo por pro forma uma exigência, falam assim, ó, toma uma camisa e diz que você é o Flamengo. Diz que você é o Coritiba, né? É mais prático para eles, sabe por quê? Porque eles dizem que dá trabalho. Entendeu? Dá trabalho você formar, tipo assim, você fazer uma peneira, né, para você montar um time, isso aí demanda tempo. Você não faz isso de um dia para o outro, de um mês para o outro, e isso demanda grana. Você tem que estar estruturado para fazer isso. Então, para eles fica mais fácil pegar lá um time. Opa, peraí, tem um time aqui, vamos lá. Mas uma coisa é você fazer isso e só dar a camisa, né, para aquele time ali representar o teu clube. Agora, tem, tipo, o Fluminense. O Fluminense, ele, além de ter feito isso, né, que o time do Fluminense não era do Fluminense, não foi o Fluminense quem formou, né, ele dá estrutura. As meninas treinam em Xerém, as meninas têm o CT, as meninas têm acompanhamento médico, psicológico, enfim, tem uma estrutura legal, né, mas é 1 em 1 milhão, cara. É 1 em 1 milhão. O Fluminense, ele é uma referência, né, para a categoria de base, né? Tanto o futebol masculino quanto o futebol feminino. Eu ia comentar o exemplo do Fluminense, acabei falando só do Botafogo para fazer a referência a Giovana, que fez a live com a gente, mas ela comentou isso com a gente, que o Fluminense é uma referência, né, a título de estrutura para as atletas, para as jogadoras. Né? É bacana, mas realmente o que você está falando é uma leitura atual do cenário do futebol feminino. Assim, num mar desse gigantesco. É verdade, é verdade. E aí, tipo, o Rio de Janeiro, agora que está começando a se mobilizar para esse tipo de coisa, tipo o Botafogo, né? A gente teve ano passado o campeonato, se eu não me engano, sub-18 brasileiro, né, que a gente nunca havia tido um campeonato de base brasileiro. Olha isso. Cara, a gente está em 2020, 2019. Como é que você quer ter uma seleção forte? Como é que você quer ter um resultado de mundial satisfatório se você não trabalha a tua base? É porque, tipo, antigamente era o contrário. A gente já começava profissional, né? Porque a gente não tinha base. Exato. A pirâmide está invertida. Eu vi um webinar essa semana aí, né, da CBF, do futebol feminino, só tinha fera falando sobre futebol, e um dos assuntos foram esses. A base está invertida, né? Antigamente era o contrário, a gente começava lá de cima de adulto, e agora não, as coisas estão começando a vir realmente da base. Então, você tem que começar a trabalhar a tua base para você revelar craques. Que craques que a gente tem aí, depois de Marta e Cristiane, cadê craques, cara? Quanto tempo tem? Elas estão se aposentando. Pô, daqui 2 anos estão se aposentando, acabou a seleção, cadê craque? Não tem como incentivar, né? E eu faço até um comentário particular a esse respeito, que assim, o futebol sendo tratado como negócio, você tem hoje, até na própria seleção masculina, uma certa entre-safra de craques. Você tem hoje o Neymar, que é um extra-classe, o Neymar é um jogador de nível de excelência, nível mundial. Né? Depois disso, você não tem outros jogadores no nível do Neymar na seleção brasileira. E aí você acaba se deparando com atletas já na Europa que você não conheceu no Brasil e que jogam muita bola. Um exemplo aqui, a gente pode citar vários, mas vou citar só um, que é o Roberto Firmino. Né? Você fala assim, cara, não, o Firmino realmente é dos melhores centroavantes que tem na Europa. Isso. Ninguém se lembra do Firmino aqui. Então, pode ser que o futebol feminino passe por isso também. Né? Porque com o crescimento do futebol feminino no mundo inteiro, os olhos estarão no Brasil, porque é um fato que o Brasil é um celeiro de craques no futebol. Masculino e feminino. Masculino e feminino. Ponto final. Então, assim, pode ser que a gente também acabe passando por isso, né? E a gente já tem, né? Não são meninas muito novas, mas a gente já tem muita gente jogando lá fora. Coisa que na minha época, né, tava começando. A primeira jogadora que jogou fora do Brasil foi Michael Jackson, em 1980 e alguma coisinha.
né? E a gente começou a exportar jogadoras no início de 2000, né? Que a Cici que está aqui foi a Kátia Silene, foi a Pretinha, foi a Roseli, e aí o negócio começou a andar, né? E agora a gente já vê essa questão, né, de muita gente procurar jogadores, né, do Brasil para jogar fora, né? Isso aí com certeza está sendo uma tendência também no feminino. Exato, exato. Falando da tua carreira no momento atual, você falou que estava fazendo, estava se especializando em análise de desempenho, não é isso? Tô fazendo esse curso aí, cara. Como é que tá isso aí? Conta pra gente. Isso aí, E aí? eu tô remando, tem 3 anos, cara, eu tô remando com esse curso. E quando eu comecei a fazer, eu estava numa fase muito difícil da minha vida. E aí eu comecei a fazer o curso em 2017, junho de 2017, fez 3 anos agora. Eu tô com, falta 5% para acabar, tô quase lá, né? Legal, legal. E o mestre, ele é o Ricardo Pombo Salles, ele é analista da seleção brasileira. O cara é doutor em educação física, enfim, o cara é um top de linha. E aí eu tive uns percalços no meio do curso, eu descobri que eu tinha depressão, aí eu fiquei um ano certinho. Caramba. Putz, eu fiquei um ano certinho sem pegar na plataforma. E aí teve uma vez que eu encontrei com ele na CBF, eu falei, professor, eu vou voltar, eu vou terminar, enfim, agora vai. E meus planos, né, dentro do futebol, são trabalhar com o futebol feminino, que foi uma das coisas que eu descobri na depressão. Foi o fato de eu ter parado de jogar bola e tudo que eu jogava ali dentro do campo, dando porrada nos outros, xingando todo mundo, até quem era do meu time, eu queria. O negócio era tenso, eu queria ganhar e eu jogava tudo ali dentro do campo e de uma hora para outra, o bagulho Acabou. foi embora. E aí eu descobri nas terapias que eu fazia que um dos motivos pelos quais a minha depressão se instalou foi por conta do futebol. E aí, engraçado, que quando eu descobri a depressão, tem 2 anos, foi em 2018, eu já tinha começado o curso em 2017. Olha que legal, né? Então, tipo, eu tive um insight antes, né, de eu descobrir que era o futebol, né, que tinha desencadeado isso, também outras coisas, enfim, mas o futebol também. E aí eu fiquei feliz porque eu já estava no caminho, entendeu? E aí Não. eu comecei a fazer curso, fiz um curso de treinadora, e como eu já sou, como eu já sou formada em educação física, cara, eu tenho a vida inteira no futebol, eu acho que eu só estou aguardando uma oportunidade aí, enfim, para colocar para fora aí toda essa vontade de ensinar e de estar ali de novo, entendeu? Porque não tem para onde correr, não tem para onde correr, tem que estar ali dentro. Bacana. Mas a tua vontade, assim, você vai colocar a tua carreira para andar como treinadora, como preparadora, como só como analista de desempenho? O que você está pensando especificamente? Falar assim, ó, pô, a Leda está disponível aí para ser treinadora, enfim, tá para preparadora. Como é que estão os teus anseios para voltar a atuar no futebol? Voltar não, nunca parou. Aí você nunca parou, né? É só assim, verdade. na televisão, enfim, mas parar você nunca parou. Sim. E aí, o que acontece? Sendo que, na época que eu fazia os comentários, eu não trabalhava nem com educação física e não estava fazendo nada dentro do futebol. Eu simplesmente estudava especificamente para as transmissões, né? Sim. Então, depois que eu fiz as Olimpíadas, né, que foi assim uma felicidade gigante na minha vida, né? Aí eu falei, caraca, gente, isso aqui é minha vida. Isso aqui é minha vida. Então, foi quando eu me interessei logo depois pelo curso, né, da análise de desempenho. E aí eu quero trabalhar com base, eu quero trabalhar com categorias, né, de base, eu quero ensinar ali o beabá, enfim, como treinadora, como professora, como instrutora. E aí, se aparece alguma oportunidade em outro clube, mas eu penso que para começar, eu quero começar com categorias de base, entendeu? E aí, depois para frente, a gente vê o que o destino vai traçar para a gente aí.
A Tafarel está comentando aqui, os clubes precisam utilizar essas pioneiras. Opa, está entrando mais mensagem aqui. Essas pioneiras nas comissões técnicas, elas poderiam inspirar muito a nova geração. Isso já acontece no futebol masculino com uma frequência muito maior. Óbvio que, assim, o comparativo é porque falta balizador no futebol feminino, somente por isso, né? Mas isso já acontece no futebol masculino com uma frequência gigantesca, tá? Aqui no canal, a gente fez uma entrevista muito bacana com o Sandro, que jogou no Botafogo. E aí, enfim, depois que ele se aposentou, ele fez parte da comissão técnica do Santa Cruz, mas depois acabou chutando o pau da barraca, falou que não aguentava mais a politicagem lá do clube e tal, enfim. Mas fez parte, sim, tanto de categoria de base quanto dos treinamentos do dia a dia do profissional. Então, isso que a Tafarel está comentando é extremamente pertinente, porque, assim, a gente não pode nunca, jamais, se esquecer da nossa história, né? E você, assim como todas as demais que estão aqui participando com a gente, acho que ainda estão jogando e que já são história, né? Tem muito a passar para quem está chegando agora, né? Sim. Então, esse caminho que você está pleiteando trilhar, ele realmente, a gente tem certeza que uma hora isso aí vai dar certo para você. Se Deus quiser, na verdade eu estou muito empenhada nisso. Isso já estava quase acontecendo antes da pandemia, aí veio a pandemia e foi. Não era a hora ainda, eu tinha que acabar meu curso, né? Enfim. Perfeito. E a gente tem que ter paciência, tem que entender o tempo, né? A gente não pode correr na frente dele. E vamos embora. Estou empenhada, estou disposta e estou motivada para novos desafios, né? Agora fora das quatro linhas, já dei aula em escolinha, é muito legal, né? Dar aula em escolinha, trabalhar com criança, é muito gratificante. Você está no Rio hoje ou você está em São Paulo? Não, estou no Rio, moro no Rio. Está no Rio? Sim. Beleza. E essa oportunidade que você comentou, que já estava mais ou menos encaminhada, seria no Rio mesmo? No Rio e em São Paulo, olha que Entendi. louco. E assim... Pronto, já quase tudo pronto. Era só ir, praticamente. Entendi. Mas a gente, enfim, né, às vezes acontece algumas coisas para algo melhor, está sendo preparado, né? A gente encara dessa forma. Ainda mais que você, que já tem essa batalha, já tem um tempo muito grande, né? Verdade. E aí a gente espera mais um pouquinho, tem problema não. Não, com certeza, pô. Mandar mais um abraço aqui para a galera que chegou, tem uma galera nova aí, Rodrigo Lima entrou, mandar um abraço para ele. Deixa eu ver, Luciana Pinheiro, acho que eu não tinha mandado um alô para ela antes, tá? Então, tá aí. Lúcia Reis. Bracinha, Lucinha, cara, Lucinha, brincadeira, é uma das que começou comigo em 83, lá no América, cracaça de bola lá do Radar, enfim, beijo, minha amiga. Entrou a Fran também, que jogou comigo na Portuguesa, era novinha. Bacana. Tem Vila Nova, tá sempre junto com a gente, também amigona de muito tempo. Bacana. A gente conversou aqui também, Lena, com o Henrico Ambroghini, que acabou de encerrar o contrato dele como CEO da Inter de Limeira, e anteriormente ele foi dos líderes do Bom Senso Futebol Clube, tá? E talvez a união do Bom Senso Futebol Clube possa ser uma inspiração para vocês também se unirem para tentar ajudar a melhorar o futebol feminino. Não sei, né? Isso aqui é só um insight, como a que a gente está aqui trocando uma ideia, né? Eu queria trazer essa reflexão para vocês. Porque, assim, unidas vocês são, né? Isso é um fato, né? Amam o futebol de maneira ímpar também. Então, assim, talvez alguma espécie de petição junto à CBF, não sei, né? É só o brainstorm aqui para a gente, enfim, ver se de alguma forma a gente consegue avançar nisso aí. Porque a história que vocês construíram no futebol, ela não pode ser esquecida. Essa é uma das preocupações da gente aqui do Arquibancada Online, sabe? Legal, muito legal. Então, a gente pensa muito, né? Antes até mesmo quando a gente fez contato com a Cici, depois para fazer o contato contigo, a gente entende que a gente tem uma obrigação e um dever de aprender com vocês, né? Porque o que vocês passaram e continuam passando, né, é algo mais do que louvável, né? E aí
volto a falar, a gente não faz aqui, a gente não quer fazer qualquer comparativo entre futebol masculino e futebol feminino, porque seria uma covardia tremenda, até pelo Sim. tanto de tempo que o futebol masculino se desenvolve e que o tempo que o futebol feminino tem se desenvolvido. Mas a gente tem plena certeza que a contribuição que vocês deram para o futebol, ela não acabou, né? Ela tá no caminho. Então, a gente realmente se sente muito grato de poder bater esse papo com você, conversar com as meninas aí. A gente agradece. É tipo assim, cada live que uma de nós vai participar, a gente está sempre se vendo. Não na totalidade, mas sempre tem uma ou outra ali assistindo justamente por isso. Por dar essa visibilidade para a gente que a gente não tinha lá atrás, entendeu? Então, isso nos faz muito gratas, né? E eu agradeço aqui em nome de toda a minha geração, e que quando a gente aparece, a gente está falando da geração. Eu falo da minha história, sim, mas a minha história é a minha história e a história de todas as que jogaram comigo, e todos. Eu não seria Leda Maria se eu não tivesse os treinadores que passaram por mim. Cara, tem um cara, o Gustavo tá aqui, me treinou no futsal, tem um cara que eu tenho um carinho por ele gigante, Robson Prado, foi meu treinador no América, no segundo América, teve 2 Américas também. Ele que me descobriu como volante, que eu não comecei como volante. Eu comecei como meia direita. Comecei como meia. Aí, você falou que era goleadora no salão, eu pensei, como que ela era goleadora no salão se a Cici falou que ela baixava o cacete dentro de campo? Essa questão da bater, eu fui aprendendo com o tempo, entendeu? Eu fui aprendendo com o tempo, fui desenvolvendo com o tempo. Eu não comecei já batendo. Mas eu sempre fui muito de marcação. E aí, tipo, tem a Cris, que foi treinadora da Sabesp, que assim, eu joguei muito tempo na Sabesp, joguei com a Cici, joguei com a Tafa, joguei com a Coelho, joguei com a Preta, joguei com a Fanta, joguei com a Roseli. Porra, só tinha craque. Enfim, a Helena Pacheco, que foi minha treinadora no Vasco, muita gente. Então, eu sou Leda Maria, mas eu tenho as jogadoras todas que jogaram comigo, né, nos times que eu joguei, contra mim também, porque você joga com as pessoas, contra as pessoas, né, contra as equipes. E os treinadores que passaram pela minha vida, tem o Dema, o saudoso Dema, nosso treinador de seleção brasileira, seu Zé Duarte também, nosso treinador, né, de seleção, enfim. É muita gente, cara. É uma construção assim muito gratificante, né, da história que a gente escreveu aí durante esses anos todos. Não, com certeza. Enfim, deixo o espaço aqui livre para você fazer qualquer outra consideração. E assim, mais uma vez, eu agradeço. Eu acho que na verdade eu não agradeço só em meu nome, nome daqui da Arquibancada Online. Acho que agradeço em nome do futebol brasileiro. E para mim é até uma satisfação muito grande poder fazer isso, porque o legado que vocês construíram, ele não vai ser apagado. Enquanto existirem pessoas como nós, que se importam com o futebol, de fato, e cada um no seu pouco que pode fazer, né? Sim. Não atleta, até tentei, mas não tive muito sucesso. Mas eu não era ruim, não. Não era ruim, não. Daqui a pouco vai ver mensagem aqui falando que eu era terrível, mas não era ruim, não, tá? Tá certo. Mas a gente tem que fazer algo pelo futebol, construir algo bom. E vocês deram muito, sabe? Vocês deram o tempo de vocês, por pouquíssimo dinheiro, diga-se de passagem também. Então, assim, o que a gente puder fazer, o espaço aqui está mais do que disponível para todo e qualquer material que vocês queiram trazer, para toda e qualquer conversa, para, enfim, informação. Cara, é de vocês isso aqui. O Arquibancada Online é isso, é papo de arquibancada, é papo de bola e, pô, tá aqui, tá disponível. Legal, obrigada. E aí, a primeira postagem que você fez me citando foi aquela do Maracanã, e aí depois você falou da chuteira lá, eu postei a chuteira, e aí ninguém tinha uma chuteira daquela. Bacana. Eu ainda tenho, não sei nem porquê, enfim. E aí tem as camisas que você falou. Bem lembrado. Cadê as camisas?
Gente aí, muito bom. Associação Sabesp. Associação Bacana. Sabesp. Minhas amigas aí lindas. Eu era 13 no futsal. Não abria mão de jogar com 13 no futsal. Supersticiosa ali? Você era supersticiosa? Putz, eu gosto de número ímpar. Eu joguei Hum. com 5, joguei com 7, joguei com 13, joguei com 3. Eu gostava de número ímpar. Bora lá. Santos. Eita, camisa bonita essa aí. Olha o tamanho da camisa, velho. Olha Lenço. aí. Pode se cobrir com ele à noite aí, ó. Tinha umas jogadoras que parecia até pijama, camisola e tudo. Pô, essa Aham. aqui é grande lusa, cara. Minha amiga Coelha, minha parceira Coelha, lembra muito bem dessa camisa. Só camisa maneira, cara. Puta Pô, legal. merda. Que orgulho da porra. Ah, essa aqui Legal. é meu Vascão. É, que beleza, hein? Essa aqui ainda foi do campeonato, último campeonato brasileiro nosso, 98. Ganhamos da Portuguesa, assim, tiramos onda. Legal, legal. Essa aqui é da seleção, foi a última. Já é um Essa uniforme aí. menorzinho Aham. e ainda tem o nomezinho da pessoa. Caramba, beleza. Show de bola, né? Cara, coisa linda, coisa linda. Não se desfaça disso nunca, nem para colocar no museu da CBF. Se Cara, te ligar, falar assim, pô, Leda, manda a camisa pra cá, manda uma banana, pô, camisa uma opa, a camisa é minha. vai virar pó aqui. Eu tenho uma, que ano passado eu tive o prazer de ser homenageada junto com umas craques, né, do futebol brasileiro no Museu do Futebol. E aí tem uma camisa amarela minha que ficou lá, enfim, tá lá exposta. Eu vi essa foto lá, super bacana. Massa demais, massa demais. Tem uma galera também em São Paulo que é fanática por futebol, incentivadora, pesquisadora, a Aira Bonfim, Silvana, Lu Castro, a Rafael, o pessoal das vibradoras, cara, o trabalho que a Aline Pellegrino tá fazendo na CBF, espero que venha fazer na CBF, né? Aham. Ainda está na federação, enfim. Cara, obrigada mesmo pelo espaço e por mais lives assim com as pioneiras, né? Com certeza, o espaço está aqui disponível, tá? Brigadaço. O Obrigada espaço mesmo. é nosso, o espaço é nosso. Novamente, a gente agradece demais o papo. Para mim, foi uma experiência excelente, gostei muito. As gurias do Couto acabaram de entrar aí. Mandar um beijo para elas aí. Meninas. Maria Amorim, cara, uma guerreirona do Liga de Futebol Feminino de Vaza em São Paulo. Essa mulher faz um trabalho incrível. Beto, beijão, que entrou aqui por Ritinha, Ana Amélia e por aí vai. Todas Não, que eu é tinha isso. antes. Bombou, você bombou, Leda. Legal, Não, cara, mas brigadão. é merecido. Espero que você tenha gostado também. Eu, assim, particularmente, gostei bastante. Foi excelente. O papo voou. E foi o que você falou, agora eu vou repetir. Por mais lives como essa. Valeu. Valeu, Ledão. Obrigada a todos aí. Minhas amigas, pessoal que esteve aqui acompanhando a gente. Valeu mesmo. Obrigadão. É isso aí. Para quem tiver interesse, pode continuar seguindo a gente aí no canal. E é isso. Um beijo grande. Obrigado, Leda. Obrigado, meninas. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau.